Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou o irmão Neto do canal Rádio Maná. Quero trazer hoje uma reflexão para a nossa vida através da palavra de Deus. Já quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos, para que possa ajudar o nosso canal a crescer, a levar essa palavra para outras vidas que também precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Eu quero deixar só uma rápida reflexão para a nossa vida que se encontra aqui no Salmo de número 90, no versículo 4, amém? Que diz o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O que Moisés, que foi quem escreveu esses salmos, está querendo dizer através desse texto? Pois o salmista que escreveu esse salmo, ele está falando a respeito da criação, a respeito da vida do homem, a respeito do seu tempo, né? E aqui ele fala que para o Senhor, aos olhos de Deus, um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos são como um dia, na perspectiva de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Para Deus é como se o tempo não existisse, pois o Senhor ele é eterno, tá certo? Então Deus abriu um espaço na eternidade e criou o tempo. Um tempo que houve um princípio, né? Um princípio da criação da terra. E quando nós vemos que Deus ele cria a terra, a palavra do Senhor diz que Deus ele criou a terra em 6 dias e no sétimo ele descansou. Isso para nós, essa palavra, ela nos traz um princípio, nos traz uma ideia de que cada dia que o Senhor se refere à criação, ela traz uma ideia de que um dia representa 1000 anos. Ou seja, falando através da criação, anunciando todo um contexto da existência da Terra, da existência da humanidade, do seu tempo, do seu tempo, do seu propósito com a humanidade aqui nessa Terra, tá certo? Então, ou seja, Deus criou a terra em 6 dias, como diz a palavra, no sétimo ele descansou, significando que a humanidade teria 6.000 anos nessa terra e no sétimo milênio, ou seja, no sétimo dia, Deus iria descansar, ou seja, a igreja do Senhor iria entrar no milênio, no tempo de descanso do Senhor, tá certo? Então um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O apóstolo Pedro, ele fala também a respeito dessa palavra lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Vamos ver se vai abrir aqui a referência. Quando está gravando fica mais pesado aqui, fica mais lento o computador, né? Então, quando nós vemos Pedro falando a respeito desse texto aqui, quando Pedro fala sobre esse assunto, quando ele fala essa palavra, ele está falando justamente no contexto da criação. Se nós observarmos o começo da conversa de Pedro, ele está falando justamente a respeito da criação, da existência da terra, que veio das águas e tal. Então, Pedro diz aqui no versículo 8, ele diz: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, tá certo? Em que contexto Pedro está falando isso? Justamente no contexto quando ele fala que a terra existiu, veio das águas e que está sendo preservada para o fogo, ou seja, também da volta do Senhor, né? Então Pedro fala nesse contexto do tempo da criação e também do tempo do fim, englobando todo um contexto da terra, tá certo?
Então, Pedro está falando justamente nesse contexto. Então, nós precisamos entender o quê? Que Deus, ele não está limitado ao tempo como nós estamos limitados ao tempo, tá certo? Então, para Deus, tanto faz ser um dia como ser 1000 anos, para Deus não faz diferença, porque Deus, ele é eterno. Nós somos terrenos e somos temporais. E no versículo 10, nós vemos isto, que o versículo 10, o salmista, que foi aqui no caso Moisés, ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O salmista falando da brevidade da nossa vida, que nós somos como a erva, que a erva ela nasce, seca e passa. Assim somos nós também aqui nessa terra, tá certo? Mas o Senhor não, o Senhor ele é eterno, ele não tem tempo de vida, ele vive eternamente. Então o salmista ele nos dá uma orientação também, no versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então nós precisamos aprender a contar os nossos dias, ou seja, entender que nós temos um tempo de vida, que nós temos um tempo determinado para viver nessa terra, nesse corpo. E nós venhamos entender que nós não somos eternos como o Pai aqui nessa terra, nós somos temporais, nós temos um tempo de vida. E que nosso coração venha entender isso, para que nós possamos aprender a contar os nossos dias, ou seja, que a cada dia nós venhamos a entender que o tempo está passando, que o dia está chegando e que as nossas obras sejam atitudes que glorifiquem o nome daquele que nos criou, daquele que nos deu vida. Ele nos deu vida e enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos perdoar, pois a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então, quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós temos um tempo de vida e que precisamos estar com o Senhor, caminhar com o Senhor a cada dia, nós temos um coração sábio, pois nós passamos a temer o Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Todo homem que entende isso, meu irmão, ele vive uma vida mais sábia, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, correr atrás de tantas coisas terrenas, tantas coisas materiais, se perder a sua salvação? Pois todas as coisas nessa terra, elas passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então que nós venhamos a priorizar a palavra, o reino de Deus, aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Que os nossos olhos estejam nas coisas que são eternas, celestiais, e não nas coisas que são terrenas. Tá certo? Pois o Senhor, ele deseja ter um relacionamento de comunhão com a sua criação, que somos nós, que somos a humanidade. E ele enviou seu Filho justamente para resgatar essa comunhão que havia se perdido lá no Éden. Através do seu Filho Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E o Senhor Jesus diz: Pai, eu oro para que eles estejam aonde eu estiver, para que aonde eu estiver eles estejam comigo, pois é o meu desejo que eles sejam um conosco, como eu sou um com o Senhor. Amém? Então que nós venhamos refletir sobre esta palavra, tá certo? Coloque essa palavra no seu coração, reflita, busque a cada dia alcançar um coração sábio para viver na presença do Senhor, para caminhar com o Senhor, para buscar a presença do Senhor em primeiro lugar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?